Welcome to the show, everyone. It's Danny Haifong. Bem-vindos ao programa, pessoal. Aqui é o Danny Haifong. Como vocês podem ver, eu estou com o professor Mohamed Marandi e a gente vai falar sobre os últimos desdobramentos da guerra no Irã. Para começar, eu queria mostrar as notícias mais recentes sobre o Estreito de Hormuz, que devem preocupar bastante, especialmente os Estados Unidos. Segundo alguns relatos, eles estão conduzindo uma operação militar para escoltar navios no Estreito de Hormuz, mas passando pela rota de Omã, pelo caminho omanita. Infelizmente, nas últimas 24 a 36 horas, eles só conseguiram escoltar 2 navios, um cargueiro grego e outro petroleiro que seguia pela costa de Omã. Esses navios estão recebendo cobertura aérea e, em alguns casos, também cobertura de navios de guerra. Mas a grande novidade é que, na verdade, muito mais embarcações, professor Marandi, estão sendo obrigadas a recuar por causa dos avisos do Irã. E isso contradiz os relatos de que haveria algo entre 20 e 30 navios saindo do Estreito de Hormuz sob escolta dos Estados Unidos, segundo o Axios. Agora, isso parece indicar que o Irã está repelindo qualquer tentativa dos Estados Unidos de quebrar o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz. O que o senhor acha disso? Isso está acontecendo no dia 4 de julho, no dia do funeral. Como Pete Hegseth ficou em silêncio, parece que a declaração do Donald Trump de que haveria uma certa calmaria tem muito mais a ver com a força do Irã do que com qualquer gesto de benevolência dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, em especial? Como o senhor já comentou aqui no programa, o tempo parece estar correndo. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer. Peço desculpas pelo barulho, mas estou em um estúdio, porque mais tarde vou participar de um programa na TV Al Mayadeen, então precisei fazer daqui. Ao fundo, dá para ver o complexo Musala, onde foram enterrados os corpos dos mártires, o Ayatollah Khamenei, a neta dele, a filha e um dos genros. Foi para lá que levaram os corpos, e as pessoas foram até lá para as orações. Hoje de manhã, milhões de pessoas participaram. Estava tão lotado que eu não consegui chegar. Saí de casa quase 3 horas antes, mas fui para um lugar onde havia centenas de milhares de pessoas. E mesmo assim, nenhum de nós conseguiu chegar até o ponto onde estavam realizando a oração. Foi tão grande que muitos de nós nem conseguimos estar lá e também muito cansativo. Quando cheguei em casa, precisei dormir por umas 2 horas. Mas enfim, a situação no Golfo Pérsico é mais uma daquelas violações constantes cometidas pelos Estados Unidos em relação aos seus compromissos. O memorando de entendimento assinado entre o Irã e os Estados Unidos deixa claro que durante o período em que o acordo estiver em vigor, ou seja, sendo implementado, os iranianos controlam o Estreito de Hormuz. Mesmo assim, nos últimos dias os americanos têm montado um corredor pelas águas territoriais de Omã ou por um corredor omanita para contornar o controle iraniano. E é exatamente isso que eles têm feito também com o Líbano. O acordo entre o Irã e os Estados Unidos deixa muito claro que o regime israelense deve sair do Líbano, que a integridade territorial do país precisa ser respeitada e que a guerra tem que acabar. Mas aí os americanos foram lá e assinaram esse memorando de entendimento com o regime israelense e com o governo fantoche em Beirute, onde basicamente entregaram o sul do Líbano ao regime israelense para fazer o que quiser. E o Irã está dizendo, não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar violações. Se houver violações, então não vamos cumprir nossos compromissos. Seja em relação às negociações nucleares, que os iranianos não vão retomar até que a questão do Líbano seja resolvida, seja em relação a outros assuntos também. Mas também, o Estreito de Hormuz não vai voltar ao normal enquanto os americanos continuarem violando o compromisso que assumiram.
Os americanos estão tentando escoltar navios pelo estreito, o que vai contra o acordo. Basicamente, o que eles estão fazendo é forçar o Irã a reagir. Pelo acordo, depois que o primeiro mês termina, a passagem pelo estreito deveria ser normal, como era antes da guerra começar. Ou seja, in other words, the number of ships will go back to what it was 4 or 5 months ago. But when the Americans are violating the agreement now, then there's no reason why the Iranians, during the second month, would normalize the number of ships that flow through the strait. So Então os americanos estão se prejudicando. And the reason why they're doing it is because of the Israeli e o motivo pelo qual eles estão fazendo isso é por causa do regime israelense, por causa do lobby sionista. O regime israelense, o lobby sionista, quer garantir que as tensões entre o Irã e os Estados Unidos continuem altas, na esperança de que possam retomar a guerra mais adiante. Mas isso não vai intimidar os iranianos. E como vimos, e tenho certeza de que muitos dos seus telespectadores viram, milhões de pessoas saíram às ruas de Teherã. A determinação do povo iraniano é clara. O alto grau de legitimidade do Estado no Irã, na minha opinião, é algo que a mídia ocidental já não pode mais questionar. Por anos, os centros de pesquisa do Ocidente vêm dizendo que a República Islâmica do Irã é impopular, que é odiada pelo povo, que é incompetente, corrupta e que está desmoronando. E aquelas narrativas falsas produzidas pelos think tanks deles, pela mídia ocidental, pelos livros que publicam. Quer dizer, é muito raro encontrar algo realmente que vale a pena ler sobre o Irã nos Estados Unidos. Por isso eu disse que o livro Resistance, da Alice Crook, é bom de ler, ou Going to Tehran, do Flint e da Hilary Leverett. São livros muito bons. Ou A Dangerous Delusion, do Peter O'Borney. Esses estão entre os poucos livros que as pessoas podem comprar, ler e realmente aprender algo sobre o Irã de forma objetiva. Sabe, há décadas eles dizem que esse regime está à beira do colapso e adoram usar a palavra regime. Mas agora vimos que eles perderam 2 guerras, uma no ano passado e outra neste ano. Perderam na guerra de cerco, perderam na mesa de negociações. O memorando de entendimento mostra claramente que o Irã estava em posição de vantagem. Mas o funeral de hoje, as procissões de ontem, de hoje e de amanhã mostram o quanto o Ayatollah Khamenei era popular aos olhos dos iranianos comuns. Ele era muito mais do que apenas uma figura religiosa, digamos, como o Papa. Era um revolucionário, um anti-imperialista, uma autoridade religiosa de mais alto nível. E o Irã, sendo uma das sociedades mais educadas do mundo, viu milhões de iranianos instruídos irem às ruas para homenageá-lo e demonstrar apoio à República Islâmica. Então seria de se esperar que os Estados Unidos, os analistas nos Estados Unidos e os chamados especialistas nos Estados Unidos olhassem para isso e dissessem: ok, vamos repensar nossa política em relação ao Irã, agir de forma mais sensata e parar de tentar enfraquecer o país, porque claramente isso não funciona. Mas não é isso que eles vão fazer. Eles nunca vão aprender, mesmo com tanta gente no mundo todo acordando para a realidade do que acontece no Irã. No fim das contas, aqueles formuladores de políticas nos Estados Unidos, os chamados especialistas, os analistas e os políticos, vão continuar sendo os mesmos de sempre. Eles nunca vão mudar. Então, as tensões que existem no Golfo Pérsico, quer dizer, os americanos até podem conseguir tirar alguns navios por meio da Síria, um mecanismo que viola o acordo, mas no fim acabam se prejudicando, porque os iranianos não vão cumprir a parte deles no trato por causa disso. E é exatamente isso que está acontecendo com a Somália. E claro, a gente vai dedicar uma boa parte do programa a esse encontro histórico no funeral do Ayatollah Ali Khamenei. Mas antes disso, eu quero destacar o quanto é completamente desperdício e, no fim das contas, como você disse, acaba prejudicando os próprios Estados Unidos, quanto mais eles investem nesse tipo de esquema. Primeiro, 2 oficiais americanos disseram ao Barak Ravid, da Axios, ligado à unidade 80 e 200, que cerca de 50 embarcações estavam usando, com os transponders desligados,
esse corredor de Oman, que às vezes conta até com escolta aérea e até de navios de guerra dos Estados Unidos. Só que existem dados de tráfego marítimo que, na verdade, contradizem essa informação. Só alguns conseguiram sair por essa rota, e até 8 embarcações, ou seja, 4 vezes mais embarcações, tiveram que voltar. Então são muitos recursos sendo usados para violar esse acordo, e no fim das contas, sem realmente gerar mais movimento pelo Estreito de Hormuz para forçar a passagem. E claro, tem o fato de que o Irã e Oman chegaram a um acordo que prevê controle conjunto, com cobrança de taxas e sem a participação dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos estão se colocando, ao que parece, não só como um parceiro em quem não se pode confiar, mas como alguém que precisa ser deixado de fora a qualquer custo daqui para frente. O que você acha disso? Bom, os Estados Unidos estão constantemente ameaçando Oman. E se você lembrar, há 2 ou 3 semanas o Trump disse: precisamos destruir Oman. Obama, Oman, sei lá. E é exatamente essa a mentalidade de Washington. É tudo considerado normal. Quer dizer, até os opositores do Trump, quando ele ameaça destruir o Irã ou bombardear Oman, que é um aliado dos Estados Unidos, ou quando diz que vai eliminar uma civilização, isso simplesmente não causa reação nenhuma no Ocidente. E isso mostra que não se trata só do Trump. Não é só aquele psicopata meio insano fazendo um discurso raivoso. É toda uma classe política que considera esse tipo de comportamento e esse tipo de linguagem aceitáveis. Não há indignação. Sabe, não houve indignação nas capitais europeias, nem nos parlamentos, quando bombardearam a escola primária iraniana e mataram 168 crianças. Não há indignação alguma em relação a esse tipo de discurso. Então, ele ameaça Oman e quase não há reação no Ocidente. Mas Oman está intimidado pelos Estados Unidos. O país quer ter esse controle conjunto sobre o Estreito de Hormuz, mas está meio que enrolando agora por causa da pressão que vem de Washington. Os iranianos disseram a Oman, e disseram isso publicamente, que se Oman quiser participar, eles ficariam felizes em fazer isso juntos. Mas, se Oman, por qualquer motivo, ficar com receio e recuar ou desistir, os iranianos vão fazer por conta própria. Ou seja, não é como se eles fossem abrir mão do controle. Eles estão dizendo, ou vocês serão nossos parceiros, mas, se estiverem intimidados e não puderem, então nós faremos sozinhos. E por fim, antes de passarmos para o funeral de Sarandi, um dos grandes assuntos pouco comentados, ou pelo menos tratados de forma discreta, é que na nova estrutura de taxas que vai existir no Estreito de Hormuz daqui para frente, administrada pelo Irã, e em parte por Oman, se eles realmente chegarem a um acordo, o Irã pretende dar tratamento especial a países considerados amigos. É o que estão dizendo. Isso significa que pode haver isenção dessa taxa e outros benefícios para países como a China, que, claro, tem sido responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã nos últimos anos. Então, vamos falar sobre isso. Por que isso é importante? Porque realmente passa uma mensagem. Que tipo de mensagem é essa? Send a message. And what kind of message is that? Bom, o tratamento preferencial é voltado para os países que são amigos do Irã. Às vezes eles dão desconto ou até isentam algumas taxas, eu não sei ao certo. Mas vai ser diferente de país para país. E olha, por que não? Os Estados Unidos, nos últimos 47 anos, atacaram o Irã 3 vezes, 3 guerras contra o país. Em 1980, incentivaram Saddam Hussein a invadir. Depois, os países ocidentais deram a Saddam armas químicas usadas contra o próprio povo dele e contra os iranianos. Aí, no ano passado, teve outra guerra. E neste ano, uma terceira. Neste ano, houve uma guerra enorme contra o Irã. Os americanos usaram tudo o que tinham, e a OTAN estava ajudando. Como a gente ouviu o secretário-geral admitir, quando ele estava bajulando Trump, ele acabou fazendo essa confissão. Então foram travadas 3 guerras.
Por que o Irã deveria dar tratamento preferencial aos países da OTAN ou aos países da região que ajudaram os Estados Unidos? Por que deveria dar tratamento preferencial ao Kuwait? Agora, para os países que não tiveram participação nesse conflito ou que mantêm boas relações com o Irã, como a China, aí sim, faz sentido oferecer um tratamento preferencial. Então, quando você trata as pessoas de forma cruel, quando assassina crianças, quando massacra, quando eles massacram crianças, quando bombardeiam hospitais, quando bombardeiam escolas, não há motivo para dar tratamento preferencial a eles. Quando o Ocidente, por exemplo, quando os alemães dizem que Israel faz o trabalho sujo deles no Irã, por que o Irã deveria dar tratamento preferencial aos alemães? Eles têm que pagar pela insolência, pelas ofensas e pelo apoio à morte, à destruição, ao assassinato e ao genocídio. Então eu acho que é natural que quando um país como a China não entra em guerra com ninguém há décadas, enquanto os Estados Unidos vêm travando guerras sem fim com o apoio de seus aliados e procuradores, existe uma diferença. E essa diferença vai ter impacto nas economias e também na presença deles na nossa região. Mas veja, não é culpa do Irã que os Estados Unidos e os europeus ajam dessa forma. Não é culpa do Irã que regimes da região tenham ajudado os Estados Unidos a atacar o país. Bom, agora vamos falar sobre essa reunião histórica no funeral do Ayatollah Ali Khamenei. E também há, pelo que eu entendo, pelo menos 60 outros oficiais iranianos e seus familiares. A gente precisa lembrar que os familiares também foram alvo daqueles ataques horríveis de decapitação. Mas a multidão é enorme, como você obviamente sabe, nas suas tentativas frustradas de passar mais tempo entre as pessoas. Eu fiquei no meio da multidão por horas, mas simplesmente não consegui chegar até o local onde estavam fazendo a oração. Você não conseguiria, senhor. As estimativas dizem que cerca de 9 milhões de pessoas já participaram. E isso, claro, é só o começo. Isso foi há poucas horas. Certo, exatamente. Então ainda faltam muitos dias. A grande mídia está falando de multidões enormes. Trump ficou surpreso com a quantidade de pessoas que apareceram. Ele disse que talvez fossem lágrimas falsas, porque não entendia como os iranianos podiam estar tão tristes com a morte do Ayatollah Ali Khamenei, já que ele achava que seria o contrário. Falando especialmente sobre o Irã, você já mencionou aqui, e em outros programas, que os iranianos têm um desejo compreensível de vingança. A atividade no Estreito de Hormuz, o aumento do poder do Irã no cenário mundial. Em parte, isso pode até satisfazer os iranianos que estão absolutamente revoltados com o tratamento de criminoso de guerra dado pelos Estados Unidos e por Israel. Mas qual é o clima por aí? Como você descreveria o que está acontecendo nesse funeral e o que ele representa? Bom, muita gente tem demonstrado suas emoções. É algo muito emocionante. Muita gente chorou durante as orações hoje de manhã. Mesmo nós, eu e as pessoas onde eu estava, centenas de milhares de pessoas, não conseguimos chegar até o local das orações. Mas quando estavam ouvindo as orações, muita gente chorava. E, obviamente, o Trump não consegue entender isso, porque quando ele finalmente bater as botas, eu duvido que algum dos filhos dele vá chorar por ele. Essas pessoas não têm nenhuma noção, nenhum entendimento de emoções verdadeiras, de honra, amizade, dignidade e moralidade. Então, claro, isso está além da capacidade mental dele. Mas também mostra como a inteligência dos Estados Unidos desinforma o regime. Quer dizer, alguém poderia dizer que o Trump simplesmente não lê os relatórios de inteligência. Certo. Mas o chefe da CIA e altos funcionários de inteligência se reúnem com o Trump e tenho certeza de que eles passam para ele uma noção do que pensam sobre o que acontece no Irã. Então, se o Trump ficou chocado com isso, as enormes multidões em Teherã e a emoção das pessoas mostram que as agências de inteligência dos Estados Unidos ou estão mentindo para ele, ou estão presas no próprio modelo de propaganda. E claro, não são só as agências de inteligência.
A gente vê isso há décadas, já falamos sobre isso muitas vezes. A mídia, os institutos de pesquisa, os chamados especialistas, os autores que escrevem livros sobre o Irã, todos repetem essas narrativas falsas sobre o Irã. These fake narratives on Iran. And so almost all the books that you read on Iran in the United States are simply Quase todos os livros sobre o Irã que você encontra nos Estados Unidos simplesmente não valem a pena ser lidos. O mesmo vale para jornais, ou na época, sites, canais no Telegram, artigos sobre o Irã, ou até o material de centros de pesquisa. É praticamente inútil. Na verdade, ler esse tipo de coisa pode ser mais prejudicial do que útil, porque acaba te enganando. Então, seja o Trump, as agências de inteligência ou o discurso público da elite Epstein através da mídia, da grande imprensa, dos think tanks ou até do próprio regime, a imagem e o entendimento que eles têm do Irã sempre foram distorcidos. Quase não tem relação com a realidade. it has very little to do with reality. So he would conclude that Então ele concluiria que o Ayatollah Khamenei é odiado pelo povo, porque é isso que você deve concluir quando assiste a CNN ou a Fox News. Não faz diferença. Quando você assiste a BBC ou a Sky News, é a mesma coisa. Quando lê o New York Times ou o Breitbart, de novo, não muda nada. Um pode ser mais sofisticado, mais sutil, o outro mais espalhafatoso, mas no fim das contas são todos basicamente iguais. E de novo, é porque todos pertencem à mesma classe. Só que o problema não é se eles odeiam o Irã ou se interpretam o Irã de forma errada. O problema é que quando eles criam políticas, colocam essas políticas em prática e acabam batendo de frente com a realidade, isso traz consequências sérias. that has serious repercussions. That has implications. It's like the war itself. Isso tem implicações. É como a própria guerra. Ela custa, direta e indiretamente, provavelmente trilhões de dólares. Quero dizer, porque ainda está acontecendo. Mas esse é o resultado da forma errada como eles interpretaram o Irã. O modelo de propaganda deles, as narrativas sobre o Irã, sabe, num certo nível, criam apenas uma compreensão falsa do país. Mas num nível muito mais importante, isso acaba sendo muito caro, tanto para o povo americano quanto para os iranianos. Porque aí eles vão lá e matam crianças e cidadãos iranianos, achando que assim vão conseguir derrubar o Estado. E então, a gente vê as cenas de Teherã, que vimos hoje, como resposta. Great point. Sim, ótimos pontos, professor Morandi. Agora eu queria mostrar isso aqui. É do Drop Site News. Ah, e Danny, tô tentando falar mais alto por causa do barulho de fundo. Espero que tudo bem por você. Sim, acho que tá indo bem. Tá indo bem na conversa. Você pode avisar o professor Morandi que tá tudo certo, porque acho que todo mundo consegue te ouvir. Eu não ouvi nada de estranho, ou pelo menos consegui ouvir bem, e também não vi nada fora do normal. Então eu queria mostrar uma matéria do Drop Site News que traz toda a reação do Donald Trump ao funeral. Ele disse que ficou surpreso com o tanto de iranianos chorando, que achava que as pessoas odiavam o Ayatollah Ali Khamenei. Ele disse que talvez fossem lágrimas falsas, mas também afirmou que isso é mais uma violação do memorando de entendimento. Eles estão todos lá. Com um único ataque, a gente poderia eliminar todos. Mas não vamos fazer isso, porque aí não teríamos ninguém com quem negociar. E aqui estão algumas das cenas que surgiram nas primeiras horas da reunião pública dos iranianos. Porque eu sei que o primeiro dia foi basicamente de autoridades. E eu também quero seu comentário sobre isso, porque havia uma delegação saudita. Alguns especularam que eles não foram convidados, mas que vieram por conta própria, digamos assim, por boa vontade. Os Emirados Árabes Unidos não compareceram. Eles fizeram a própria cerimônia de 4 de julho, o que eu diria já diz muita coisa. Mas também tem muita política envolvida nesse funeral. E eu queria que você comentasse primeiro sobre o Trump ter violado o memorando de entendimento ao fazer essas ameaças. Mais cedo, saíram relatos sobre algo que você mesmo mencionou aqui no programa. As ameaças de um ataque de decapitação durante as negociações.
que quase aconteceu em Islamabad e das quais você participou. Enfim, tem todo um fio condutor aí, professor Morandi. Ajuda a gente a destrinchar um pouco isso. Bom, tem várias coisas aí. Uma delas é que isso mostra o quão monstruoso é o regime dos Estados Unidos. Porque o Trump está ameaçando assassinar líderes iranianos e milhares de iranianos ao mesmo tempo, bombardeando o funeral. Mas o que é ainda mais monstruoso é que a mídia americana, a mídia ocidental, os parlamentares europeus, os governos, todos eles, não mostram absolutamente nenhuma reação diante dessa ameaça de massacre em massa. Já que os líderes estão lá, a ideia é simplesmente lançar mísseis e matar milhares de pessoas para eliminar alguns poucos. É assim que é maligna a classe política nos Estados Unidos. E quando a gente para pensar, é realmente impressionante. Eles estão falando de coisas que o regime israelense faz todos os dias, mas isso só mostra o quanto tudo isso se tornou normal para eles. Nem mesmo aquela falsa correção política de antigamente é levada em conta hoje. Então, esse é um ponto. Isso diz mais sobre o establishment político dos países ocidentais do que sobre o próprio Trump. Sobre as ameaças que ele fez no passado, você deve ter visto o New York Times e o Washington Post afirmarem que os Estados Unidos avisaram os iranianos de que os israelenses queriam realizar um ataque. Isso é completamente falso. Eu estava naquele avião quando fomos de Teherã para Islamabad. Foi mais ou menos nessa época, não lembro exatamente quando, que o Washington Post publicou um artigo de opinião dizendo que deveriam assassinar os negociadores iranianos. E todos nós vimos isso quando estávamos em Islamabad. E por outro lado, as conversas em Islamabad fracassaram. A gente viu o Vance o tempo todo no telefone. Os iranianos estavam negociando, mas os assessores dele, o Witkoff e o Kushner, estavam ali sentados e precisavam ligar para o Netanyahu e para outros. No fim, nada aconteceu. Então, quando eles foram embora, os próprios iranianos disseram que precisavam encontrar uma forma de proteger a delegação. E aí trocaram o avião, e eles não querem entrar em muitos detalhes, mas trocaram o avião e caças da Força Aérea do Paquistão escoltaram a aeronave até a fronteira. Depois pousaram perto da fronteira em Mashhad, que fica, acho que a gente já comentou isso aqui no programa, perto da fronteira com o Afeganistão e o Turcomenistão, no nordeste do Irã. Por quê? Porque fica muito longe de Israel. O regime israelense não tem capacidade de bombardear o Irã. Sempre que fazem esses ataques aéreos, é porque aviões americanos reabastecem seus caças, aviões que decolam da Arábia Saudita ou da Jordânia. Eles reabastecem para que possam vir, mas Mashhad fica ainda mais distante. Então, se os americanos e os israelenses quisessem atacar, teriam que entrar bem fundo no território iraniano. Seria muito mais difícil. Quando eles entraram no espaço aéreo do Irã, mudaram de direção rapidamente, seguiram em direção a Mashhad e pousaram logo em seguida. Nós saímos do avião rapidamente e voltamos para Teherã por terra. Não houve nenhuma informação de inteligência dos Estados Unidos passada aos iranianos, nem direta, nem indiretamente. E isso foi apenas uma medida do Irã para proteger a delegação. E para ser justo com todo mundo que estava no avião, na delegação, quando a gente estava no Paquistão, ninguém disse que queria ficar para trás, ficar mais uns dias, voltar por terra, pegar outro voo, nada disso. A gente tinha mulheres jovens também, jornalistas com a gente. Elas embarcaram no avião como todo mundo. Então todos nós voltamos no mesmo voo, apesar das ameaças. E claro, a gente sabe que o Washington Post tem uma ligação próxima com a CIA. Então, quando sai um artigo de opinião no Washington Post, a gente leva a sério. Claro, desde o Trump também vem ameaçando esse negociando a Rio. Durante as negociações recentes na Europa, ele ameaçou os negociadores. Disse que eles nunca voltariam ao Irã. Ameaçou o presidente. Ameaçou de novo, dizendo que iria eliminar o Irã.
E claro, tudo isso foi recebido com total indiferença pela mídia ocidental, pelas capitais ocidentais e pelos parlamentos ocidentais. Assim como essa última ameaça, em que ele disse nós continuamos. Professor Money, parece que a gente te perdeu por um instante. De qualquer forma, eu vou esperar a você conseguir voltar. Vou ter que fazer isso. Ok, voltei? Sim. Por favor, o que você estava dizendo? Kwame Trevor. Essa tá de volta. Okay, good. I'm sorry, someone called, that's why I got cut off. Tá bom, tudo certo. Desculpa, alguém me ligou, por isso a ligação caiu. Não, tudo bem. Então, de novo, ele fez essas ameaças hoje, as ameaças que você leu. Eu não sei se foi hoje ou ontem, acho que foi ontem. Mas ele disse que poderia acabar com todos eles, matar todos e matar milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares no processo. E para ele tudo bem. Só que o problema é que não vai haver negociadores. Essa é a mentalidade com a qual a gente está lidando no Ocidente. Genocida, abertamente genocida e sem protestos. Você não vê nenhum parlamentar grego divulgando declarações condenando o Trump. Não vê nenhum parlamentar norueguês dizendo que o Trump fala é absurdo. Não vê o parlamento francês, nem o alemão. Nenhum deles diz nada. Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Todos eles, sabe, acham que está tudo bem. Canada, they're all, it's fine. It's fine, threatening to massacre Iranians. Tudo bem. Ameaçar massacrar iranianos é considerado normal. Mas os iranianos conhecem essas ameaças e mesmo assim vão às ruas. Eles sabem que há risco de ataques aéreos durante o cortejo fúnebre, porque isso é comentado nas redes sociais. Mesmo assim, as pessoas vão, enfrentam as ameaças. E claro, muito disso tem a ver com a cultura religiosa do Irã. A gente já falou sobre isso antes. A cultura xiita, em especial, traz uma certa resistência, uma força interior que vem dela. Acho que o livro Resistance, do Alastair Crooke, dá uma boa ideia disso. E talvez também o Going to Tehran ajude a entender melhor. Então existe esse espírito de resistência entre os iranianos, os libaneses e o Ansar Allah, que é algo realmente único. And the Lebanese and the Ansar Allah, which is quite unique. Sim, é algo realmente único. Quero dizer, os iranianos têm feito isso desde o começo da guerra. Eles se reúnem todos os dias, em milhares e milhares, milhões de pessoas diariamente, apoiando suas forças, se defendendo e, claro, condenando os Estados Unidos e Israel. Então eu queria mostrar aqui só alguns exemplos. Existe, sem dúvida, uma operação psicológica em andamento. A gente costuma, quase sempre na segunda parte do programa, acabar falando dessas operações psicológicas. Aqui tem uma que você republicou da Reuters, falando sobre como o Irã está mobilizando milhões de pessoas para lamentar neste momento. Mas quando foi anunciada a morte do Ayatollah Ali Khamenei, houve relatos de moradores comemorando atrás das janelas em toda Teherã. O funeral começa hoje. Então, isso foi meio que uma chamada para a cobertura do funeral, que, claro, era totalmente ilegível e sem valor nenhum. Mas, professor Rod, qual é a sua reação a isso? É assim que todo o Irã, e qualquer país que os Estados Unidos escolhem como alvo de guerra, é retratado pela mídia oficial, não é? Os porta-vozes sempre apresentam as coisas desse jeito. As pessoas são obrigadas. Milhões são forçados a ir. Estão sendo mobilizados para sair às ruas. Eles estão sendo mobilizados. Mas como é que você mobiliza essas pessoas? Como é que você conta quantas são? Elas vão para a rua e dão o nome para o chefe local? Quer dizer, como isso funciona? Eu entendo, numa cidade como Teherã, uma mega cidade, você precisa dar um jeito só para chegar ao lugar, à cerimônia, enfrentar todo aquele trânsito. Então, como é que isso acontece? Como é que a gente é mobilizado? E depois, quando a gente chega lá, no meio de milhões de outras pessoas, como é que eles acham a gente? Como é que sabem que a gente está ali? Como é que eles sabem? E depois, como é que eles, se a gente é completamente ridículo? E aí vem todas essas pessoas comemorando a morte dele atrás de janelas fechadas. Como é que você sabe disso? Então, o que isso quer dizer?
Para mim, isso só mostra que a mídia ocidental é falsa, é propaganda. E, na minha opinião, em muitos aspectos, é pior do que o pior dos soviéticos, porque tenta passar essa imagem de independência, mas não é independente. Todos pertencem a oligarcas. Só que como não é estatal, é de propriedade privada, de alguma forma isso parece fazer diferença. Mas eles são todos iguais. Eu sempre digo para as pessoas, nunca sigam a Reuters, a BBC, a CNN ou qualquer um desses veículos. Eu não sigo nenhum deles. Eu me informo com as pessoas que eu acompanho. Veículos de mídia confiáveis, jornalistas confiáveis e as pessoas que eu sigo no Twitter. Quer dizer, tem muita gente que eu não sigo, mas é só porque eu não sou uma pessoa muito de Twitter. Eu simplesmente esqueço de seguir as pessoas. Acho que tem muita gente excelente que eu acabo não seguindo. Mas é isso. Eu não sou muito de Twitter, então peço desculpas para quem eu não sigo. Mas as pessoas que eu sigo, na maioria das vezes, são muito boas. Bom, outra coisa, para Saradi, é o quão ofensivo isso é. E esse é o contexto também. Essas difamações absurdas e operações psicológicas. É a ideia de que os iranianos, enquanto estão sendo bombardeados por vocês, porque esses ataques, como a gente sabe, pelo massacre na escola Manabi, onde mais de 168 crianças morreram, 180 e poucas pessoas no total, só por esse caso, já dá para ver. Mas claro, durante toda a guerra, esses ataques que atingiram o líder supremo e altos funcionários iranianos acabaram atingindo principalmente civis. Eles miraram nas famílias dessas pessoas, mas também na população civil em geral. Então a ideia de que, enquanto as bombas caem, os iranianos estariam atrás das janelas comemorando isso é ofensiva, especialmente agora. E chega a ser quase uma piada, porque está bem claro, pelas milhões e milhões de pessoas nas ruas, reunidas nesse funeral, e também pela situação estratégica e política real da guerra, que o apoio dos iranianos ao governo e à liderança atual é ainda maior do que antes. Então, pensar que esses ataques foram algo que as pessoas celebraram pelo que fizeram é quase um insulto à própria humanidade. Mas qual é a sua reação a isso? Bom, felizmente, tem vários amigos nossos aqui no Irã que estão cobrindo o funeral. E eles estão vendo com os próprios olhos que ninguém foi mobilizado. Na verdade, como é feriado, as pessoas podem sair de Teherã e viajar para o norte, para a praia. Podem ir para as florestas e para as montanhas do norte do Irã, para o noroeste, para o oeste. Podem fazer o que quiserem em casa. Na verdade, para quem vai a esse funeral é bem difícil. A gente está no auge do verão. Está fazendo uns 35. Acho que hoje estava 35, 36 graus. E ainda tem que chegar até o local do funeral, o que não é nada fácil. Quer dizer, como eu disse, eu saí de casa quase 3 horas antes do funeral. Talvez umas 3 horas, mas acho que um pouco menos, não tenho certeza. E eu não consegui chegar até a oração. Fiquei preso numa multidão enorme, enorme mesmo. Sabe, para onde quer que você olhasse, era um mar de gente. E todos estavam como eu, não conseguiam chegar até o... Então, quando você vê as imagens, as filmagens de helicóptero, de drone, ou as câmeras que eles mostram, nem aparecem as áreas onde a gente estava, porque a gente nem estava perto do lugar onde as orações estavam acontecendo. Então, eu fico feliz que tenham convidado tanta gente. Muita gente foi por conta própria. Alguns deles, como eu disse, são amigos do seu programa e amigos pessoais. Você pode convidá-los para participar e eles podem contar o que viram. A mídia ocidental nunca vai dizer a verdade, porque a Reuters tem dono, a Fox News é controlada. Eles não vão se voltar contra a classe política, a classe dominante do Ocidente. Nunca fizeram isso. É por isso que estamos na situação em que estamos hoje. Se a mídia ocidental tivesse qualquer credibilidade, a BBC, a Sky News, a Fox News, a CNN, a MSNBC, se tivesse qualquer credibilidade de verdade, a guerra nem teria acontecido.
Mas foram anos de narrativas falsas sobre o Irã que levaram à ideia de que, se atacassem o país, ele cairia como um castelo de cartas. E mesmo depois de tentarem isso no ano passado e falharem, neste ano pensaram de novo. Bom, talvez se usarmos tudo o que temos, o Irã vai cair como um castelo de cartas em poucos dias. E claro, estamos onde estamos. And of course, we are where we are. Yes, we are. Well, now to some other news. Sim, estamos sim. Bom, agora vamos para outras notícias. O Barak Ravid aparece de novo. Parece que todo fim de semana tem um novo relatório sobre a relação entre Israel e os Estados Unidos. Segundo o site Axios, o presidente Donald Trump teria dito a Netanyahu que ele sabe quem é que manda, antes de uma possível visita de Netanyahu à Casa Branca nesta semana. E o Netanyahu respondeu, dizendo que discorda da afirmação de J.D. Vance de que os Estados Unidos seriam o último país que ainda apoia Israel. Ele afirma que tem recebido muito apoio da Índia na sua página do Facebook. Ele disse que o Trump concorda com ele em 99% das vezes e que, às vezes, há divergências, como em qualquer relacionamento. Ele não contestou esse comentário e atribui a mudança na percepção pública, especialmente entre os jovens republicanos, às narrativas nas redes sociais que estão sendo promovidas por países estrangeiros. Fico curioso para saber de quais países estrangeiros ele está falando. Provavelmente o Irã, porque esse é o nome da vez. E sempre foi o preferido dos israelenses. O que você acha disso? Parece que sempre existe mais uma, eu costumo chamar de operação psicológica, em torno da relação entre os Estados Unidos e Israel. Qual é a sua leitura disso? Por que agora? Bom, é comum eu dizer que acredito, ao contrário de alguns dos nossos amigos, e talvez de alguns amigos do seu programa, que existem diferenças, não tanto entre o regime israelense e os Estados Unidos, mas entre Trump e Netanyahu, e talvez entre Netanyahu e muitos apoiadores israelenses nos Estados Unidos. Eu acho que essa divisão existe. E acho que o motivo é que Netanyahu, desde o dia 7 de outubro, já vai fazer quase 3 anos, digamos assim, vem destruindo Israel. Guerra após guerra, ele está destruindo o regime. O regime é desprezado no mundo todo. Quer dizer, é só olhar para as primárias do Partido Democrata em Nova York, em bairros com populações judaicas muito grandes. Neighborhoods which have very large Jewish populations, the support for the regime has collapsed. O apoio ao regime desabou, o que mostra, aliás, que os jovens judeus, e tenho certeza de que os mais velhos também, mas principalmente os mais jovens, isso mostra a integridade intelectual deles. Porque, claro, os Estados Unidos são o país mais sujeito à propaganda no mundo, e o povo americano é o mais bombardeado por propaganda em todo o planeta. Mas os jovens judeus não são apenas influenciados por essa propaganda geral, eles também são alvo da propaganda dos sionistas dentro da própria comunidade, pessoas muito, muito poderosas. Então, apesar dessas duas camadas de propaganda, eles se voltaram contra o sionismo. E isso é algo destrutivo para o regime. Os americanos estão se voltando contra isso, até mesmo na Índia. Muita gente indiana me disse que há bastante simpatia pelo Irã durante essa guerra e, na verdade, muita hostilidade em relação ao Trump, por vários motivos. Não é só pelo que o regime israelense tem feito em Gaza. Isso mudou a percepção de boa parte da sociedade indiana. Eu não sei os números das pesquisas, mas me disseram que as coisas mudaram. Agora, em que medida eu não posso dizer, mas o Netanyahu está destruindo o regime. E o mundo está vendo que surgiram dificuldades econômicas por causa da guerra. Isso é obra do Netanyahu. É obra do regime israelense. Então ele está destruindo o regime. Ele, claro, está se preservando. Conseguiu se manter no poder por causa de todas as guerras e crises que ele mesmo criou. Então isso funcionou para ele. Por enquanto, ele e a esposa estão fora da prisão. Mas isso é catastrófico para o regime israelense. E o apoio a esse regime desabou em todo lugar. Eu realmente acredito que existe essa divisão.
E acredito também que muitos sionistas, provavelmente se forem racionais, genocidas, mas racionais, gostariam que Netanyahu saísse. Porque ele é horrível, sabe? Como posso dizer, não é só má publicidade, é que o próprio nome dele já desperta um sentimento de ódio em qualquer lugar. Itself brings about a sense of hatred everywhere. So if I was a Zionist, I would like him removed, put someone else in his place. Então, se eu fosse sionista, eu ia querer tirar ele de lá, colocar outra pessoa no lugar, tentar, sabe, dar para essa pessoa uma aparência mais humana, fazer ela parecer humana, se é que dá para fazer um sionista parecer humano, talvez fazer uma entrevista com ele e o gato dele, alguma coisa assim, e depois botar toda a culpa no Netanyahu. Dizer, isso era o Netanyahu, todos os problemas do passado foram culpa dele. E esse novo primeiro-ministro? Todos os grandes nomes da política israelense são genocidas e falam disso abertamente. Mas sabe, talvez eles pudessem inventar um termo em inglês para isso. Talvez conseguissem vender ele como alguém mais simpático. Se eu fosse sionista, é isso que eu faria. Então eu realmente acho que essas divisões existem por dois motivos. Primeiro, porque os interesses dos Estados Unidos entram em conflito com os interesses do regime israelense. A crise econômica global, a crise de energia, tudo isso está forçando as elites americanas a priorizar os próprios interesses em vez dos de Israel, ou pelo menos a pensar na necessidade de tomar essa decisão. E o outro motivo é que, de novo, os sionistas querem total e tirar o Netanyahu do poder podem nos knowledge ingênuos. Yeah, well, if there's any É bom, entity, se existe alguma entidade política no mundo hoje que precisa ser limpa ou reabilitada, é Israel. Eu não sei como eles poderiam fazer uma coisa dessas, mas acho que a sensação de desespero para isso é bem evidente. A gente tem uma pergunta da plateia, da Selma, que quer saber: o que você acha que vai acontecer depois da guerra, agora que o Irã percebe que muita gente está do lado deles? O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, tem uma presença forte na internet. Há um carinho grande pelo time de futebol iraniano. Você acha que o Irã vai se abrir mais, ou pode haver alguma mudança interna por causa dessa virada? Mudança interna em que sentido? Não sei exatamente a que isso se refere, mas quais são os seus pensamentos sobre isso? internal changes. I don't know what that's referring to, but your thoughts. Well, Iran has always been a very dynamic country, contrary to Olha, o Irã sempre foi um país muito dinâmico. Ao contrário do que a gente ouve no Ocidente, nós temos eleições regulares. Existem muitas diferenças dentro do país e elas são expressas de forma bem aberta. Até sobre o memorando de entendimento, tem um grande debate acontecendo no Irã. Ontem e hoje, quando eu estava nas ruas, muita gente veio falar comigo, achando por engano que eu era um dos negociadores. Eu não tenho nada a ver com os negociadores. Não apoio nenhuma facção política no Irã, nem nenhum partido. Às vezes eu concordo com um lado, às vezes com o outro. Na verdade, nos últimos dias, muita gente me procurou para conversar sobre o memorando. Muitos apoiam, muitos estão preocupados, e alguns foram bem hostis em relação a ele. E, para ser sincero, foram bem hostis comigo também, achando que eu tinha alguma coisa a ver com isso. hostile towards me, thinking that I had something to do with it. But on the whole, so you have these very Mas, no geral, sempre há debates intensos acontecendo. Nas universidades, na mídia, nas ruas. Quero dizer, os iranianos são muito, como posso dizer, eles interagem com muita facilidade. Se você pega um ônibus e fala com a pessoa do lado, ela provavelmente vai conversar com você. Se entra no metrô, alguém pode puxar papo. Num táxi, o motorista quase sempre começa a conversar. Isso faz parte da cultura iraniana, e eu gosto disso. E você sempre vê as pessoas reclamando, irritadas ou fazendo críticas. Já tivemos vários governos. As políticas do presidente atual não são as mesmas do Dr. Raisi. Claro, há muita coisa em comum, mas também há diferenças importantes. E o governo anterior ao do presidente Raisi, o falecido presidente Raisi, era bem diferente do dele. the former President Raisi, the late President Raisi, was very different from his government. So you have all these debates going on in Iran. It's Então, very dynamic. há todos esses debates acontecendo. Obviously, it will continue
É um país muito dinâmico e, obviamente, vai continuar evoluindo. E quanto mais confiante o país se tornar, eu espero que nos próximos meses e anos, por causa da vitória nessa guerra, esse próprio funeral, como uma demonstração de força e poder, quanto mais confiante ele ficar, mais vai conseguir evoluir de forma positiva, mais seguro vai se sentir sobre sua posição no mundo. Mas quero dizer, se você quiser visitar o Irã, acho que provavelmente vai achar um lugar muito agradável de estar. Não consigo pensar em outro país em que eu gostaria de viver. Quero dizer, se eu não estivesse no Irã, eu gostaria de estar no Líbano, ou no Iêmen, ou em algum lugar assim, por causa da minha visão de mundo. Mas eu gostaria muito de estar aqui. Do you view that Você acha que o Netanyahu... Muita gente está especulando que ele vai vir à Casa Branca e tentar convencer o Donald Trump a voltar para a guerra? Você acha que é isso que vai acontecer? E existe alguma chance disso dar certo? Agora, não temos nenhuma palavra saindo da boca do Pete Hegseth, o que é bem surpreendente, já que parece até que ele administra algumas das contas de mídia social da Casa Branca. Mas o que você pensa sobre isso? Muita gente comenta que, toda vez que o Netanyahu se encontra com Trump, alguma coisa ruim acontece. Netanyahu meets with Trump, something bad happens. Olha, o Irã vem se preparando para a guerra desde o cessar-fogo e desde o memorando de entendimento. Quando assinaram esse acordo, os iranianos conseguiram exportar uma grande quantidade de armas e enviar muitos petroleiros para os seus mercados na Ásia, como a gente já comentou antes. E eles estão comprando suprimentos. Estão ampliando suas bases subterrâneas de mísseis, bases de drones, aumentando a produção de mísseis e drones mais novos e avançados e substituindo os milhares de alvos falsos que os americanos e os israelenses, de forma tola, bombardearam. E veja, eles estão se preparando para a guerra. Estão fazendo isso muito rapidamente. E como já falamos antes, o Irã hoje está mais preparado para a guerra do que estava há 4 meses. Muito mais preparado. Então eu acho que a chance de um novo conflito não é pequena. Eu jamais apostaria contra isso. Quer dizer, não é que eu esteja apostando nisso, mas eu nunca apostaria contra o Irã. Os sionistas querem guerra, estão desesperados por uma guerra. E o lobby sionista nos Estados Unidos não mudou em sua essência. Então eu acho que a chance de uma guerra não é pequena. Seria desastroso para os Estados Unidos. Seria muito pior do que essa guerra atual. Eles não vão vencer o Irã. Mas a economia global, que já está em má situação, entraria em colapso. Vai levar muito, mas muito tempo para lidar com as faltas que existem hoje no mundo e para conseguir resolver isso. Uma guerra com o Irã só faria tudo desandar muito rápido. A economia global não vai bem. As faltas estão aí. Elas estão crescendo. E quando se trata de petróleo bruto, quantidades significativas estão sendo exportadas do Golfo Pérsico. Nem tanto, mesmo se você incluir Fujairah e o Mar Vermelho, não é como antes da guerra. Mas os outros produtos não estão sendo exportados em grandes quantidades. Fertilizantes, hélio e todo o resto da indústria petroquímica. E isso vai ter um impacto enorme na economia global. Então, se houver guerra, vai ser desastroso no mundo todo. Mas é possível, porque é isso que o regime israelense quer, é isso que o Netanyahu quer, é isso que os sionistas querem. E nunca dá para descartar esse tipo de coisa. E do jeito que os americanos estão agindo em relação ao memorando de entendimento, violando sempre que podem, e claro, como eu disse, com os iranianos reagindo e deixando de cumprir o acordo do jeito deles, enfim, não dá para esperar que as coisas melhorem. E aí, por fim, talvez... Eu não estou dizendo que vai haver uma guerra, porque se houver gente sensata na Casa Branca, vão dizer que esse não é o caminho. E Israel sozinho não tem como travar uma guerra contra o Irã. Seria derrotado com facilidade. A menos que os americanos se envolvam, ainda assim seriam derrotados. Mas como eu disse antes, eles precisam de armas dos Estados Unidos, precisam de munição americana.
precisam de aviões americanos para reabastecer seus caças. Caso contrário, não tem como bombardear o Irã. Yeah, and perhaps lastly, Professor Roddy, your comments Certo. E talvez para encerrar, professor Roddy, queria ouvir seus comentários sobre a situação mais ampla da região, além de Israel e da agressão dos Estados Unidos. No funeral, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos não compareceram. Acho que nem foram convidados, na verdade. Mesmo assim, eles fizeram uma celebração do 4 de julho com um sobrevoo daqueles aviões da esquadrilha Blue Angels da Marinha Americana. Já a Arábia Saudita enviou uma delegação que foi até o Irã e participou da cerimônia, que, pelo que entendi, era voltada a autoridades. O que o senhor acha desse tipo de participação e da situação regional como um todo? Porque há relatos de que a Arábia Saudita e o Iêmen podem estar caminhando para uma nova guerra. E claro, também há conversas sobre a situação no Iraque. Quais são as suas impressões sobre o estado geral da região diante desses acontecimentos? Your thoughts on the state of the region overall, given these developments? Well, you basically pointed out why it's very difficult. Olha, você basicamente explicou por que é tão difícil afirmar algo de forma conclusiva. Os iranianos romperam o cerco ao Iêmen, o que é algo grande. 2 aviões iranianos, se não me engano, pousaram no aeroporto de Sanaa, a capital do Iêmen. E ao que parece, os sauditas tentaram impedir o pouso do primeiro avião, mas as defesas aéreas iemenitas forçaram os caças sauditas a recuar e o avião iraniano conseguiu pousar. Então esses 2 pousos são muito importantes. Mostram que as coisas estão mudando. Mas o simples fato desse gesto em si... Bem, por um lado, os sauditas enviaram uma delegação a Teherã, e as pessoas em Teherã sabem, todo mundo sabe, que os sauditas ajudaram a matar muitos iranianos e que todos esses regimes estavam envolvidos. Mas o fato de eles terem vindo mostra que, por um lado, os sauditas queriam mudar a natureza da relação. Só que no Iêmen, a gente vê eles agindo daquela forma. Então é muito difícil dizer para onde as coisas vão caminhar. E no fim das contas, Trump e Netanyahu vão fazer tudo o que puderem para aumentar as tensões. Na verdade, em uma das reuniões que os iranianos tiveram com os emiradenses, os próprios emiradenses disseram que os israelenses estão fazendo de tudo para destruir a relação entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Mas o curioso é que, ao mesmo tempo em que dizem isso para os iranianos, continuam sendo aliados do regime israelense. Existem muitos paradoxos na Península Arábica. Muitas ações, declarações e comportamentos contraditórios. E aí, no meio de tudo isso, ainda tem os americanos e os israelenses. É muito difícil dizer o que vai acontecer mais para frente. Mas não há dúvida de que o regime israelense está em declínio, o império está em declínio e a resistência no Irã está crescendo. De qualquer forma que se olhe, é isso que aconteceu e que vai continuar acontecendo. Vai haver confronto, conflito e intimidação por parte do Império nos próximos meses, nos próximos anos, e o genocídio em Gaza vai continuar. Eles estão matando pessoas todos os dias. Mataram gente hoje e ontem. E claro, se puderem, vão começar a matar mais pessoas no Líbano. E claro, você sabe, as mãos de Netanyahu estão um pouco amarradas no Líbano. Mas eles vão fazer isso se tiverem chance. Então, a gente não deve ser ingênuo sobre o futuro. O Império não está morto. Ele está morrendo, mas é um animal ferido e muito perigoso. Very well said, Professor Mohammed Marandi. Muito bem colocado, professor Mohammed Marandi. Todos que estão com a gente, direto do Irã, acompanhando de perto a grande cerimônia e o funeral do Ayatollah Ali Khamenei e dos oficiais iranianos mortos, junto com suas famílias, nos ataques de 28 de fevereiro. Antes de encerrarmos, vamos sair juntos daqui. Alguma consideração final? Como eu disse, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo. Obrigado a todos que enviaram superchat e, claro, aos moderadores. Mas, professor, alguma mensagem final para o público antes de encerrarmos? To the audience for you before we head out of here. As pessoas precisam continuar tentando chamar atenção para o que está acontecendo na Palestina, em Gaza. O genocídio continua,
não para. E os governos da região são indiferentes, estão colaborando. Então é responsabilidade de cada um de nós manter as pessoas alertas. O mesmo vale para o Líbano, mas o que está acontecendo em Gaza agora é realmente muito grave. É muito brutal. E estão matando gente por toda parte. Com certeza. Vamos continuar dando atenção a isso. Pessoal, vocês ouviram o professor Marandi? Clica no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda o programa a subir no algoritmo do YouTube. Eu volto amanhã às 14h, no horário do leste, com Andrei Martianov. Até a próxima, no dia 6 de julho, também às 14h, horário do leste. Vejo vocês lá e não esquece de curtir. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, tchau. Hit that like button. Thanks to all who viewed. Bye-bye.